Aleluia, boa noite. Vamos iniciar mais um culto. Aleluia, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigada porque somos abençoados, Pai. Somos prósperos, somos saudáveis em Ti, por causa da Tua palavra. Aleluia, obrigada. Aleluia. Aleluia. No meu coração, na minha boca, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No meu coração, na minha boca, está a palavra da fé.
pode parar a igreja do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos
uma mesa preparada para mim. Dos problemas e do mal eu posso rir. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim. Nos problemas e do mal eu posso rir. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei, em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei, em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei, em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei, em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. É assim, é assim, é assim, é assim. Armas poderosas em Deus, poderosas em Deus, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou
Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Tá tudo bem com você? Glória a Deus. Que privilégio estar aqui diante dessas câmeras falando com você nesse dia. Ainda que a gente entenda que não é o melhor de estarmos nos reunindo, nós cremos que o melhor de Deus é estarmos aqui juntos. Não somente juntos e ainda separados como nesses últimos dias, mas bem juntos, nos apoiando, recebendo da unção que cada um de nós tem para distribuir, recebendo da influência de cada um dos irmãos. E é por isso que eu te convido, te conclamo a você estar firme em oração para que esse tempo logo se acabe, irmão. Para que essa bagunça logo cesse, para que a igreja, assim como a palavra diz, saia vitoriosa, que as portas do inferno não prevaleçam, porque nós temos o nome de Jesus. Que o nome de Jesus nos foi confiado como igreja do Senhor. Antes de ministrar com você a respeito dos dízimos e das ofertas, eu queria dar um testemunho breve, para que você se alegre comigo nesse dia. Esse é o primeiro culto em que eu e minha esposa estamos aqui, depois dessa era das missões. É o primeiro culto que nós podemos estar, porque nós tivemos o Covid. A gente teve que passar 2 semanas de molho em casa, mais ou menos 15 dias em casa. Irmãos, e qual é o testemunho? Aqui o Covid não tá. O Covid não pôde nos parar. Se você quiser me perguntar como foi que o nosso corpo reagiu a respeito do Covid, eu estava falando com a Thalita e dizendo, amor, é tão bom a gente submisso às autoridades. Eu lembro que no começo da pandemia, o nosso presidente falou assim, essa doença é só uma gripezinha, sabe? Com a gente foi só uma gripezinha. Glória a Deus por isso. E se talvez você está aí na sua casa com suspeita dessa doença, eu quero te dizer, essa doença não vai te matar. Essa doença não vai te parar, ainda que ela chegue no seu corpo. Eu lembro quando eu estava apenas suspeitando da doença, né? E a Thalita disse assim, amor, qual é a tua fé é que você não vai pegar Covid? Eu disse, não. A minha fé é que ainda que Covid pegue no meu corpo, ele não vai ter a mesma ação que o que tem no corpo das outras pessoas. Eu não vou morrer. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram jogados ali naquela fornalha, né, por ser obedientes ao Senhor. E o normal daquela situação era que eles morreriam de uma forma tão trágica. Mas sabe, por eles servirem ao Senhor, por eles amarem ao Senhor, mesmo no meio de uma fornalha, a reação do fogo no corpo deles foi diferente. A reação no corpo deles foi diferente. O que aconteceu? A Bíblia fala que em vez de eles morrerem queimados, a Bíblia diz que aquele fogo só teve poder de desatar as amarras que prendiam os pés e as mãos deles. Ou seja, foi diferente. O fogo foi diferente no corpo deles. O fogo reagiu diferente no meu corpo e no corpo da minha esposa. Por quê? Porque tem um respirador aqui dentro de nós, meus irmãos. Esse respirador
respirador é a vida de Deus. Esse respirador é o próprio nome de Jesus que nos pertence como igreja. Você não vai morrer. Você não vai morrer de fome como o mundo está com medo aí de morrer. Você não vai morrer. Você vai viver, assim como a Bíblia diz, você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Você diz amém? Você pode escrever amém nesse chat com todo o seu fervor, com toda a sua alegria. Aleluia, Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia. A gente introduziu o assunto dos dízimos e das ofertas. Nesse texto que a gente costuma ler aqui, o nosso pastor costuma ler, eu gosto de reafirmá-lo junto com você em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, a Bíblia fala assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus para você. Tendo sempre em tudo, aleluia. Não importa o que está acontecendo aí fora, você vai ter sempre em tudo, porque você é alguém que é fiel ao Senhor. Aleluia, alguém que propõe em seu coração ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque esse é um fruto do nosso espírito recriado em Cristo Jesus. Ainda que você esteja talvez em um momento de desobediência, eu te conclamo, eu te chamo a você voltar à sua fidelidade, porque eu sei que aí dentro de você, no seu espírito, Ele está querendo frutificar nessa obediência, nessa vontade de mesmo estar fiel ao Senhor. Então deixa o teu espírito te mover a ser fiel ao Senhor, porque foi para isso que você nasceu. Amém. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos aí. Nós vamos orar. E por um tempo eles vão cantar aqui. Você sabe que nós temos essa oportunidade de dizimar e ofertar através da conta que nossa igreja tem no Banco Santander. E nós vamos ficar passando aí na sua tela o nosso Pix, pelo qual você pode dizimar e ofertar. Mas você também tem a oportunidade de vir aqui durante a semana, nos dias de segunda a sexta, das 13 às 17 horas, vão ter pessoas aqui para receber o seu dízimo e a sua oferta. Por quê? Porque a igreja está desesperada por dinheiro? Não, irmão, é porque você precisa manifestar fidelidade. Você precisa continuar manifestando fidelidade, independente da situação. Não é isso que nós cremos, não é isso que nós pregamos, que vivemos pela fé, que vivemos não pela vista, que vivemos não pelo que sentimos. Então é essa hora de demonstrar que o que você crê é verdade. Continue sendo fiel, não por causa de uma necessidade da igreja, mas por uma necessidade que o seu espírito tem de continuar frutificando. Você diz amém? Ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer, porque cremos, Pai, na sua palavra que diz que nós teremos sempre em tudo ampla suficiência para que nós possamos superabundar em toda boa obra. A sua vontade, Pai, é que a gente não passe fome. A sua vontade, Senhor, é que a gente não passe nenhum desespero. A sua vontade, Senhor, é que nenhuma enfermidade nos mate. A sua vontade, Senhor, é que nós possamos continuar frutificando mesmo em tempos difíceis, Senhor. E eu te agradeço por um povo fiel, Pai, que está aqui nessa hora junto comigo orando, mas também está nessa hora dando o seu dízimo, dando a sua oferta, em fé, Senhor, em fé. Aleluia, nós somos um povo de fé, nós somos um povo de fé. Nós somos o povo da fé e é por isso, Pai, que nós permanecemos aqui. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, Não temerei. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, gente.
Muito obrigado. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Eu acredito que você, assim como eu, tem recebido do Senhor nesses últimos domingos, através do que nós temos visto aqui na igreja, uma série de mensagens que falam a respeito dos valores da visão do nosso Ministério Verbo da Vida e também nossa como igreja aqui de Caucaia, porque nós abraçamos essa visão, nós somos submissos a essa visão. Amém? E nos últimos 6 domingos, esse é o 7º domingo, nós temos aprendido do Senhor a respeito dos valores da nossa visão. O que é um valor? O que é o valor da nossa visão? Quais são esses valores? Antes de falar desses valores, eu quero relembrar com você a respeito da missão do nosso ministério, da missão da nossa igreja. Eu quero que enquanto eu falo, você tente memorizar essa missão, para que você tenha mesmo no seu coração bem gravada. É a missão que o pastor Bud trouxe aqui para o Brasil, dada pelo Senhor no coração dele. Deus falou com ele lá naquele país tão distante. Aquele país que é um país de primeiro mundo, o país número 1 do mundo, né? Eu fico emocionado no meu coração quando eu penso que alguém, né, por obediência ao Senhor, pôde sair do seu país, que era melhor do que o nosso, naturalmente falando. Ele poderia dizer no coração dele: não, vou ficar aqui mesmo, está tão bom, aqui funciona tudo tão bem, não vou para aquele país de terceiro mundo. Mas ele foi obediente ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Isso é uma bênção para nós. E o que foi que Deus falou no coração do pastor Bode? Ele disse assim, vá levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Essa foi a missão que Deus deu para aquele homem. E ele cumpriu, eu posso dizer, cabalmente aqui na nossa terra, até o último dia dele. Mas sabe, a missão da nossa igreja, do nosso ministério, não morreu com aquele homem. Ela continua viva e deve ser viva no nosso coração também, como igreja, como alguém que, né, está plantado pelo Senhor nessa igreja, nesse ministério. E essa é a nossa missão, levar a palavra da fé para libertar o povo de Deus. E qual que é a visão do nosso ministério? A visão da nossa igreja é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e com o amor. Eu vou repetir para que você possa ter bem gravado aí em você. Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Amém? E esse é o destino onde nós vamos chegar. Alcançar o Brasil, mas não somente o Brasil. Essa visão foi expandida pelo Senhor. E nós vamos alcançar também todas as nações da terra. Mas isso não acontece por um acaso. Nós não vamos acordar em um dia e surpresos, vamos dizer, alcançamos o Brasil. Não. Precisa ser algo planejado, precisa ser algo que nós galgamos passo a passo. E para que nós galguemos esse lugar, irmãos, existem caminhos pelos quais nós precisamos traçar, trilhar. E esses caminhos são as visões, é a visão do nosso ministério. Aliás, são os valores do nosso ministério. E nós temos estudado domingo a domingo, desde 6 domingos passados até esse que nós estamos agora. Ainda teremos 2 outros domingos, são 9 valores que nós temos nos debruçado para estudar, porque esses valores é o caminho pelo qual nós vamos andar para que nós cheguemos até esse lugar da visão do Senhor para nós, que é alcançar o Brasil e as nações. Amém? E nós estudamos tantos assuntos preciosos. Eu tive a oportunidade de ministrar um deles, e todos eles, irmãos, sem exceção, foram assuntos preciosos que trouxeram base para o que nós estamos fazendo aqui nesse dia, mas também vamos continuar fazendo para que Deus possa alcançar não somente, né, a nossa cidade, mas como essa visão está bem clara, as nações da terra. Amém? E o valor que nós vamos estudar nesse dia, eu quero que enquanto você assiste o culto aí, você vá escrevendo algumas coisas. Eu vou dizer, escreve isso para que você possa lembrar, e você vai, em obediência e submissão, você vai e escreve. Amém? Eu quero que você escreva aí no chat, para que você lembre também o valor que nós vamos estudar nesse dia. Esse valor é o coração para servir. Quem está aqui comigo, fala comigo. Coração para servir. Amém. Vocês que estão aqui, vocês têm demonstrado isso. Tem um coração para servir. E você que está aí na sua casa, você deve também, no seu coração, desejar ter essa atitude. Porque esse coração não fala desse órgão físico, não é? Ele fala sobre uma atitude que nós devemos ter. E essa atitude é a atitude de ser alguém que tem prazer em servir ao Senhor. Amém? Prazer em servir ao Senhor. E para começar tudo isso, quero que você abra comigo sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 21. Lá no comecinho da Bíblia, o segundo livro da Bíblia. Êxodo
21, a partir do versículo 1. A Bíblia fala assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma solvela, e ele o servirá para sempre. Eu quero que você repita comigo onde você estiver aí. E ele o servirá para sempre. Obrigado, gente. E ele o servirá para sempre. Aleluia. Esse estatuto aí é dado por Deus. E ele fala a respeito dos escravos hebreus, que nessa época aqui poderiam ainda ser comprados e vendidos. E Deus deu um estatuto, ele disse: olha, se você comprar um desses escravos, eles vão servir a você durante 6 anos, mas no 7º vai acontecer algo interessante. Eles vão ter direito de sair sem pagar nada. Eles vão ser livres. Ele dá algumas outras diretrizes a respeito dessa libertação, mas existe algo interessante que ele fala. Ele diz assim: olha, se esse escravo decidir no coração dele que não vai sair daquela situação de escravidão, mas disser, né, eu amo meu Senhor, eu amo esse homem a quem eu tenho servido, e eu prefiro permanecer nessa situação de escravidão. Então aquele senhor deveria levar aquele escravo aos juízes, e aqueles juízes junto àquele homem iriam furar a orelha dele, e quem olhasse para aquele homem, para aquele servo, iria enxergar alguém que, mesmo tendo tido a oportunidade de estar livre, ele escolheu servir alguém por amor. Amém? Escolheu servir alguém por amor. E eu trago para nós esse dia a respeito da nossa própria vida. Eu não sei como é que você se enxerga diante do Senhor, mas eu quero te dizer, irmãos, a partir daquele dia onde você aceitou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não é? Às vezes a gente pensa que aceita Jesus apenas como Salvador. E se Ele fosse apenas nosso Salvador, nós poderíamos esperar a salvação, mas durante a nossa vida, nós teríamos a nossa vida de acordo com a nossa própria vontade, porque Ele não era nosso Senhor. Mas além de nosso Salvador, Ele é também nosso Senhor. Na verdade, o convite bíblico é para que primeiro nós aceitemos o Senhor como nosso Senhor. Amém? E esses servos aqui, eles eram alguém que tinha um Senhor. Amém? Assim como nós temos também um Senhor. E naquele dia que você aceitou Jesus, irmão, você não estava apenas dizendo para o mundo: agora eu era de uma igreja e agora você é de outra, você é evangélico, você é crente. Nos domingos, em vez de ir para a missa, agora eu vou para o culto. Não, é muito mais do que isso, meu querido. É muito mais do que mudar de religião, é muito mais do que mudar de igreja, é muito mais do que vestir roupas diferentes. Você fez um pacto com o Senhor naquele dia ali. Amém? E nós sabemos, irmãos, que aquele pacto que nós fazemos com o Senhor, Ele traz para nós muito mais benefícios do que simplesmente obrigações. É muito mais do que isso. Mas, irmãos, existe um pacto ali. A partir daquele dia nós temos um Senhor, amém? Eu tenho um Senhor, você tem um Senhor. E assim como aquele escravo que pôde dizer: não, agora eu não vou mais ficar livre e viver a minha vontade. Eu escolho não sair pelas ruas aí e dizer o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Mas eu escolho no meu coração, por amor a esse Senhor, eu escolho viver com Ele, amém? E aquele servo, aquele escravo, ele recebia na sua orelha uma marca. E sabe, a Bíblia fala que nós também somos marcados pelo Senhor. A Bíblia fala que Ele deu a nós o seu Espírito. E esse Espírito é o penhor do Senhor na nossa vida. É aquilo que marca a nossa vida. E até mesmo a Bíblia fala que é o Espírito que diz no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Eu sei que você não foi convencido por alguém de que agora você é um filho de Deus. Mas eu sei também que ninguém pode convencer você do contrário. Por quê? Porque agora o Espírito está ali dentro de você.
Ele diz para você, você é filho de Deus. E nada nem ninguém pode tirar essa convicção do seu coração. Por quê? Porque o Espírito comunica com o seu espírito que você agora é um filho de Deus. Ou seja, você tem uma marca no seu coração. Você é marcado no seu coração. E sabe, eu tenho certeza, irmão, que mesmo aquela pessoa que se desvia do Senhor, que voluntariamente decide sair da casa de Deus, se afastar dos caminhos do Senhor, por ele ser alguém que é marcado continuamente no coração dele. É claro que a Bíblia fala que pouco a pouco aquele coração vai sendo amortecido pelo pecado, mas eu sei que a consciência daquela pessoa, vez por outra, volta à vida, e aquela pessoa pensa, eu deveria voltar para o Senhor, e talvez seja sua situação nesse dia, é porque você é marcado pelo Senhor. É porque você tem o Espírito Santo habitando em você. É porque agora você é alguém que tem a sua orelha marcada. Você tem a sua orelha perfurada por amor ao Senhor. E sabe, o que poderia levar um servo como aquele a dizer, não quero mais ser livre, eu não quero ser livre, mesmo tendo a oportunidade de ser livre. O que é que levaria uma pessoa a fazer uma atitude como essa? Sabe, irmãos, nos leva a meditar nesse dia. Aquele servo que decide servir ao seu Senhor por amor, é alguém que tem no Senhor uma paixão, um amor tão profundo, que mesmo podendo escolher viver a vida de qualquer forma, ele diz, não, eu vou viver com o meu Senhor. É Ele que vai ditar as regras, é Ele que vai dizer o que eu vou fazer amanhã. A minha vontade pouco importa, a minha vontade pouco interessa. Eu quero saber da vontade do meu Rei, do meu Senhor. E assim também nós, queridos, nós temos uma marca no nosso coração, uma marca na nossa vida. Eu quero te lembrar que agora a sua vida não é sua. A Bíblia fala que nós somos comprados por um preço, e esse preço não foi prata, não foi ouro, não foi as coisas corruptíveis desse mundo, mas foi o precioso sangue de Jesus que nos comprou para Deus. Nós somos comprados pelo Senhor, para o Senhor, nós somos propriedade do Senhor agora. Aleluia, você tem o Senhor, você tem alguém a quem você deve prestar continência, como aquele militar que tem uma consciência tão grande de autoridade. Nós temos diante de nós e sobre nós uma autoridade superior, a quem nós devemos não somente honra, mas nós devemos a nossa própria vida. E naquele dia que você firmou um pacto com o Senhor, você foi marcado. Amém. Aleluia. Fala aí no chat, por favor. Diz, eu fui marcado. Aleluia. Eu fui marcado, você foi marcado. E agora nós temos um dono, aleluia. Isso não é ruim, isso não é pesado. Agora você é um servo. E nesse texto que nós lemos, o original grego fala, essa palavra, servo, é igual à palavra doulos no grego. Que significa alguém que serve, alguém que rende sua vontade à vontade de outro. Eu vou repetir. É alguém que serve. Alguém que rende a sua vontade à vontade de outro, amém? Aleluia, essa é a definição de quem nós somos agora, querido. Nós somos servos do Senhor. Nós somos comprados pelo Senhor para servi-lo e para abraçar a sua vontade para a nossa própria vida, amém? Aleluia, eu não sei como você tem vivido aí até o dia de hoje, mas talvez você tenha pensado na sua cabeça e traçado planos e metas para o seu amanhã. E tem dito, não, amanhã eu vou para tal lugar. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Sem consultar o Senhor. Sem buscar ao Senhor a respeito do que você deve fazer. E sabe, eu até postei um dia desse nas redes sociais falando, é muito interessante que às vezes as pessoas voltam para o Senhor dizendo, pai, quebrei a cara. Quebrei a minha cara fazendo aquele plano, botando aquele negócio, entrando naquele relacionamento, entrando naquele emprego. Quebrei minha cara, Senhor. E às vezes Deus não foi nem consultado a respeito de nada. Deus não foi consultado a respeito dos seus planos. Mas sabe, eu quero que você, através da meditação na palavra, através da readequação do seu comportamento pela palavra de Deus, você possa ter uma consciência de que agora você não é mais seu dono. Não é mais uma questão de quais são os seus planos para o futuro, mas a questão é qual é o plano do Senhor para o seu futuro, qual é o plano do Senhor para o seu amanhã, qual é o plano do Senhor para a sua família, qual é o plano do Senhor para o seu futuro, sabe? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o futuro, tão atemorizadas, por quê? Porque o seu futuro não está na mão de Deus, porque o seu amanhã não está firmado no propósito de Deus para a sua vida.
Sabe, irmão, aquele que tem o seu coração, a sua vida firmada no Senhor, não importa quais sejam as tempestades que a vida possa levantar, ele vai estar seguro. Pode vir as tempestades, podem vir os ventos, a casa que está firmada na rocha, ela não vai cair. Aleluia, mas sua casa está firmada, irmão, no seu próprio entendimento. Se é o que você pensa que tem prevalecido, se são os seus planos que têm prevalecido, eu quero te dizer, o Senhor não tem nada a ver com isso. Mas se pelo contrário a sua vida está rendida, devotada ao Senhor, se seu coração está cada dia mais rendido ao propósito de Deus, sabe, irmão, o seu futuro vai ser glorioso. Aleluia, ainda que seja diferente do que você tem planejado tantos anos aí, ainda que seja de menor proporção, sabe, esse futuro vai ter muito mais satisfação para o seu coração do que simplesmente ganhar dinheiro. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente olha sobre o nosso filho lá em casa, que a gente declara sobre ele, é que ele não vai ser alguém que vai ser criado para buscar dinheiro desenfreadamente. As pessoas pensam assim, não, vou criar meu filho para ser tão inteligente, ser tão estudioso. Não que ele não seja inteligente e estudioso, não vai ser. Ele também vai ser inteligente e estudioso, tá vendo? Amém, Otto? Mas muito mais do que inteligente e estudioso, ele vai ser alguém que vai buscar a vontade de Deus para a vida dele. Isso, irmão, é que é um legado. Isso é um legado que o povo de Deus deve deixar para os seus filhos, para a sua posteridade, para a sua geração futura. Não, alguém que está desesperado por dinheiro. Eu quero dinheiro, irmão. A Bíblia fala que buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu confio na palavra de Deus e eu creio, irmãos, que se você confiar também na palavra de Deus, nosso futuro vai ser glorioso. O futuro das nossas gerações será um futuro glorioso. Amém. Aleluia. Porque nós somos servos do Senhor. Nós somos alguém que agora tem a nossa orelha marcada. Nós, por amor ao Senhor, por consciência de que nós temos um Deus bom, um Deus que trata bem os seus servos, nós vamos devotar a nossa vida a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 10. Eu vou dar aqui para você um exemplo de alguém que foi um servo de Deus fiel, alguém que viveu para servir o Senhor aqui nessa terra. Mateus no capítulo 10, no versículo 45. Desculpa. Não é esse o texto, só um instante. Só um instante, queridos. Eu anotei aqui o texto errado, mas eu quero citar para você. A Bíblia fala que Jesus veio aqui a essa terra. Ele não veio para ser servido. Se você achar aí, você pode comentar no chat para depois as pessoas poderem ler. A Bíblia fala que Jesus não veio aqui nessa terra para ser servido, mas Ele veio para servir. Amém? Olha só, o próprio Jesus. O próprio Jesus. A Bíblia fala que Ele, lá em Filipenses no capítulo 2, a Bíblia diz que Ele foi alguém que se humilhou à posição de servo. Amém? E para começar a que nós cheguemos ao entendimento do valor que temos como servo de Deus, do valor que tem essa questão de servirmos ao Senhor, de termos um coração para servir o Senhor, nós podemos olhar para o próprio Jesus. A Bíblia fala que Ele não teve como usurpação, ou seja, Ele não teve como preso ao seu coração o fato de que Ele era igual a Deus. Você já pensou? Alguém que é igual a Deus desce aqui a essa terra, Ele diz, olha, eu não vou usar o meu poder, eu não vou usar a minha fala poderosa ao meu próprio benefício, mas eu vou me colocar em uma situação, em uma posição de servo. A Bíblia não fala que Deus colocou Jesus como servo. A Bíblia não fala que foi o Espírito Santo que humilhou Jesus para que ele fosse servo. Não, não, não. Foi o próprio Jesus que se humilhou. Aleluia. Isso nos fala, irmão, um exemplo tão poderoso. Eu sei que muitas vezes as pessoas olham para a questão do serviço na igreja, para o serviço ao Senhor, e porque tem o seu coração tão egoísta ainda, tem o seu coração ainda tão mundano, eles pensam, eu lá vou servir. Eu lá vou servir a água para o pastor. Não. Eu lá vou abrir a porta para ninguém.
porque o coração é ainda tão egoísta, tão cheio de si. Mas vamos olhar para Jesus nessa hora. Alguém que não apenas tinha um carro bonito, alguém que apenas não tinha dinheiro na conta. E às vezes, irmãos, a pessoa é tão egoísta, mas ela nem tem dinheiro na conta, nem tem um carro bonito. Ela só tem mesmo um egoísmo tão aflorado no coração dela, que o faz se colocar em uma posição de diferente. Não, eu não vou servir na igreja. Me humilhar, tá na porta da igreja, está lá fora, olhando os carros. Não, para mim não dá não. Mas sabe, olha para Jesus nesse dia. Olha o que ele nos fala nesse dia. Ele foi alguém que não apenas tinha uma posição de privilégio, mas ele era igual ao próprio Deus, ele é Deus. E ele se humilhou a si mesmo. Isso fala, irmãos, a respeito da nossa própria oportunidade que temos de mudar a nossa própria vida. Talvez eu esteja falando com você nessa hora e você se enxergue como alguém que é realmente egoísta e que não tem essa disposição de servir o Senhor e aos irmãos. Mas você pode, assim como Jesus, se amoldar à vontade de Deus. Olha que glória, olha que oportunidade grandiosa, imitar a Jesus, imitar o Senhor Jesus. E ele se humilhou, a Bíblia fala que ele se conformou, tomou a forma de um servo. Talvez se nós tivéssemos o poder de Deus, a nossa atitude seria tão diferente da de Jesus. Mas ele nos mostra qual deve ser a nossa atitude, irmãos. Não deve ser o interesse de buscar ser maior do que as pessoas. Oh, irmão, como é triste ver alguém que tem a intenção de ser maior do que os outros. É tão diferente do que Jesus nos ensina. É tão diferente da atitude que Jesus nos mostra nesse dia. Ele tomou a posição de servo. E eu e você também, irmãos, por mais que nos achemos alguma coisa, sabe, bota essa tua carne que diz que você é alguma coisa no lugar correto e se coloca na posição de servo, se coloca na posição de alguém que pode servir ao Senhor, servindo aos irmãos, servindo aos necessitados. Sabe, muitas vezes, irmão, nós olhamos pessoas que têm uma atitude em estar aqui no culto como alguém que é apenas um consumidor da obra de Deus. E não é errado você vir até aqui à casa do Senhor e receber a palavra e receber um bom alimento. Mas sabe, irmãos, nós não devemos ter essa atitude de sermos um consumidor. Não, vem, eu quero a palavra boa, eu quero o louvor bom, e se for ruim eu reclamo. Não, irmãos, a nossa atitude deve ser diferenciada. A nossa atitude deve ser de alguém que tem o interesse de cooperar com a obra de Deus. A Bíblia até mesmo fala que nós somos cooperadores de Deus aqui nessa terra. E eu quero te perguntar, em que você tem cooperado? Como você tem cooperado? Qual tem sido a sua parte? Qual tem sido a sua justa cooperação no reino de Deus? Essa cooperação deve ser justa, irmão. Essa cooperação deve ser de acordo com o dom que Deus te deu. E sabe, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades. E sabe, essa habilidade não é apenas para você usar para ganhar dinheiro lá fora. Deus te dotou de habilidades para que você seja uma bênção dentro do reino de Deus. Aleluia! Talvez você esteja aí e pense, eu nem tenho chamado. Mas sabe, comumente, Deus dota você de uma habilidade que vai ter tudo a ver com o seu chamado, meu querido. Tudo a ver com o seu chamado. Então, deixa o Espírito Santo avivar no seu coração aí a intenção de você ser alguém que tem um coração para servir. Talvez, irmão, você até hoje não tenha se voluntariado para fazer nada na obra de Deus. Eu quero te dizer, além de ter uma oportunidade aqui na igreja de você fazer alguma coisa, não é por isso que nós servimos ao Senhor. Não é porque tem vaga, não é porque a igreja está necessitada. Porque se você não vier, se você não se levantar, outros se levantarão. Deus vai levantar obreiros para a sua seara, porque nós oramos para isso. Mas sabe, muito além de preencher uma vaga que está necessitada, é você que vai ganhar servindo ao Senhor. Só você que ganha. Só você que ganha. Voltando para essa questão de dízimos e ofertas que eu estava comentando com você. Nós dizimamos e ofertamos. Não é porque a igreja está precisada. Ai meu Deus, a igreja, bichinha, eu vou dar minha esmolinha lá na oferta para a igreja. Não, não é essa a questão. A questão é que você é abençoado quando você oferta e dizima. E assim também é no serviço ao Senhor, irmão. A Bíblia até mesmo fala, Paulo falando com Timóteo. Ele diz assim, olha, ele falando sobre a questão dos diáconos, ele diz assim, olha Timóteo, aquele que servir ao Senhor bem no diaconato,
Ele vai alcançar para si mesmo uma posição de preeminência e ainda vai alcançar ousadia na sua fé. Um lugar de preeminência e ousadia na sua fé. Por quê? Por servir bem ao Senhor. Aleluia! Por ser um diácono, um servo do Senhor que serve a Deus bem, meu querido. Sabe, talvez você esteja aí na sua casa, buscando servir ao Senhor, buscando ser fiel, mas você olha para os resultados da sua fé e percebe que não tem sido assim tão bons. Mas sabe, irmãos, você tem uma oportunidade de ter a sua ousadia na fé aumentada nesse dia. É tendo a compreensão de que o seu coração deve estar voltado para o serviço do Senhor. Voltado para o serviço da casa do Senhor. E como é que eu sirvo ao Senhor, meu irmão? Você pode me perguntar aí. Aí você até mesmo pode responder para você mesmo. Não, mas eu sirvo o Senhor. Quando eu vou para a igreja, você não vê, mas eu levanto as minhas mãos. Eu canto o mais alto que eu posso. Eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas. E assim eu sirvo ao Senhor. Eu não posso negar que você tem servido ao Senhor assim também. Mas eu quero ler com você um texto. Aleluia. Hebreus no capítulo 6. Abre comigo aí. Hebreus no capítulo 6. Olha o que o escritor de Hebreus fala conosco nesse dia. Hebreus no capítulo 6. No versículo 10, a Bíblia fala assim, ó. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aleluia. Olha o que é que esse escritor está falando para nós nesse dia. Talvez vocês se encaixem naquela descrição que eu acabei de dar aqui. Não, eu sirvo ao Senhor, eu louvo junto com os irmãos, eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas. E na hora que o culto acaba, eu corro para a minha casa, porque eu não quero conversa com ninguém. Sabe, irmãos, esse já é um outro assunto, eu não posso entrar agora. Mas a Bíblia fala que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Eu preciso completar assim. E voltando para a questão do serviço, olha o que é que o escritor fala aqui, ó. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que demonstra quando você serve aos santos. Ou seja, quando é que eu demonstro o meu amor? Você ama o Senhor? Você tem desejo de amar o Senhor ainda mais? Sabe, a demonstração do seu amor não vai ser apenas quando você serve ao Senhor no secreto. Isso é muito bom, irmãos. Se você tem servido ao Senhor no secreto, isso é maravilhoso. Continue assim, continue fiel. Ainda mais intenso nisso, se você puder. Mas sabe, como é que eu demonstro o meu amor ao Senhor? Eu demonstro o meu amor. A Bíblia está falando aqui. Eu demonstro o meu amor ao Senhor enquanto eu sirvo aos santos. Aleluia. Eu demonstro o meu amor enquanto eu sirvo aos meus irmãos. Eu sei, irmão, que às vezes você pode pensar, não, mas esses irmãos nem merecem tanto assim o meu serviço. Os irmãos não merecem que eu esteja aqui tão cedo na igreja. Não, negócio de irmão. Mas sabe, a Bíblia fala que se você não ama o seu irmão que você vê, você não pode ser um mentiroso dizendo que ama a Deus a quem você não vê. Amém. Existe uma forma muito simples, irmão, de você demonstrar amor ao Senhor. Não é apenas gritando ao Senhor que você o ama. Isso é maravilhoso, isso é válido, isso é muito bom para você. Mas, irmãos, você pode e deve demonstrar amor ao Senhor, servindo aos santos, servindo aos irmãos. Aleluia. Isso vai demonstrar que você ama ao Senhor e vai trazer, assim, voltando para Timóteo, o que Paulo falou para Timóteo, vai trazer uma posição de preeminência para você. E vai trazer ousadia para a sua fé. Sabe quantos crentes não têm ousadia na sua fé? A enfermidade chega. E a primeira atitude do coração deles não é buscar ao Senhor, não é ordenar na autoridade do nome de Jesus que aquela enfermidade possa sair. Mas o primeiro pensamento dele é um pensamento totalmente mundano, carnal. Não estou falando que médicos e remédios sejam válidos e importantes, eles são, claramente são. Mas sabe, irmão, nossa atitude diante das dificuldades da vida, não somente a respeito das enfermidades, mas diante das dificuldades, não deve ser uma atitude mundana, carnal.
Deve ser uma atitude de alguém que anda pela fé. Alguém que se move pela fé. E para se mover pela fé, você precisa ter ousadia nessa fé. Você precisa entender que a sua fé é válida, é poderosa. A Bíblia fala que nossa fé ela é capaz de mover até mesmo o impossível. Mas, quando nós olhamos para as dificuldades, muitas vezes nós não temos ousadia para falar à montanha, para nos levantar a respeito das dificuldades e dizer, saia daqui. Pela fé eu digo, saia daqui, e ela vai sair, assim como a Bíblia fala para nós e nos ensina em Marcos. Porque não ter ousadia, não. É como se a pessoa entendesse dentro dela que para ela aquilo não vale. Ou seja, não ter ousadia. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus não nos deu esse espírito de temor, mas de ousadia. Deus nos deu ousadia para que a gente possa agir pela fé. E uma boa maneira de crescermos essa ousadia, irmão, é nós servirmos ao Senhor enquanto servimos aos santos. Aleluia, aleluia, servindo ao Senhor enquanto servimos aos santos. Aleluia, abre comigo tua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5:13, a Bíblia fala assim. Gálatas 5:13, a Bíblia fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Só o final do versículo, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu sou livre. Eu fui salvo por Jesus e sou livre. Eu não posso estar com essa prisão de estar servindo na igreja. Esse negócio de servir na igreja é uma prisão. Ter que estar aqui em hora definida. Ter que vestir uma roupa específica. É uma prisão. Mas sabe, Paulo está falando aqui diferente para nós. Eu não devo usar da minha liberdade para dizer que eu não vou servir ao Senhor, que eu não vou servir aos meus irmãos, mas pelo contrário, Paulo está nos exortando e nos conclamando a usar a liberdade, não para dizer não para o serviço, mas pelo contrário. Pelo contrário, essa liberdade deve ser usada para o serviço ao Senhor e aos nossos irmãos. Aleluia, você é livre por Jesus, você foi livre pelo Senhor. Então demonstre essa liberdade, usufrua dessa liberdade, não se eximindo do serviço ao Senhor, mas pelo contrário, servindo ao Senhor, mostre essa liberdade. Viva essa liberdade servindo ao Senhor. Aleluia! Muito mais do que ser livre para fazer a sua própria vontade. Amém? Às vezes você pode pensar, não, eu sou livre, faço o que eu quero, a hora que eu quero chegar no culto eu chego. Voltando para essa questão do serviço, né? A hora que eu quero chegar no culto eu chego, eu visto a roupa que eu quero porque eu sou livre. Mas sabe, irmão, muito mais do que usar a sua liberdade para fazer o que você quer, você pode e deve usar a sua liberdade para servir ao Senhor de uma maneira excelente. Aleluia, voltando para o texto que Paulo fala, eu posso te dizer que servindo ao Senhor dessa forma, você vai ser alguém muito mais ousado na sua fé, alguém que vai atingir seus objetivos de fé com muito mais simplicidade, eu posso dizer assim, porque serve ao Senhor, porque é fiel ao Senhor. Irmãos, certamente aquele que serve ao Senhor com fidelidade, aquele que serve ao Senhor com zelo, com amor, vai ser alguém que vai alcançar do Senhor, não somente no futuro, né, no amanhã que nós esperamos no Senhor, mas vamos alcançar agora mesmo na terra, na vida, na terra nós vamos alcançar muita preeminência, assim como a palavra fala. Nós vamos ser abençoados pelo Senhor, amém? Eu não sei com você, mas comigo funciona e tem funcionado muito bem. Eu já sirvo ao Senhor há vários anos, desde a minha adolescência eu sirvo ao Senhor na sua casa, sem me desviar, sem botar boneco, sabe, irmãos? Eu tenho meu coração às vezes tão entristecido quando eu vejo que pessoas às vezes chegam na igreja e começam naquele amor tão grande. E eu posso falar do ministério de música, que é no qual eu estou inserido desde do começo da minha vida com o Senhor. E às vezes a pessoa está ali tão interessada no ministério de música. E a gente fala, né, os líderes falam, não, para você entrar no ministério de música, você precisa ser alguém que está aqui nos cultos com regularidade. E daqui a pouco você precisa estar nos ensaios.
E a pessoa, né, com aquele interesse de entrar no ministério de música, ela vai e começa, não, eu vou estar aqui nos cultos tudinho. A gente olha para a pessoa e está no culto, está fervorosa, está alegre, e daqui a pouco ela está vindo para os ensaios, e glória a Deus, e daqui a pouco ela consegue estar atuando no ministério de música. Esse é um exemplo que eu posso dar, porque é onde eu estou inserido. Mas depois de um tempo, irmãos, aquela mesma pessoa que estava em todos os cultos, que estava em todos os ensaios, que estava tão animada para entrar no ministério, daqui a pouco ela não está mais tão animada assim. Falta os cultos, falta os ensaios, não cumpre as escalas, dá sempre uma desculpa. Irmãos, como é que essa pessoa vai atingir uma preeminência na sua fé? Como é que ela vai ser elevada pelo Senhor? Se ela não tem uma atitude de fidelidade. Sabe, graças a Deus, irmãos, eu posso falar de mim e dizer que eu tenho me mantido fiel já fazem pelo menos 18 anos aqui nessa igreja. Glória a Deus por isso. E sabe, por me manter fiel, irmãos, eu tenho visto a bênção de Deus me cercar. Não como alguém que corre atrás da bênção. Ah, não, eu vou correr. Não, a bênção que tem corrido atrás de mim. Eu não estou falando com isso que minha vida é um mar de rosas, está tudo... não. Tem dificuldade, tem, mas sabe, irmãos, eu tenho visto que a bênção de Deus tem me alcançado e alcançado a minha casa, e eu posso olhar para o meu passado e perceber a fidelidade do Senhor tem alcançado a minha vida, porque eu também tenho me mantido fiel, tenho procurado me manter fiel. Isso não é algo, irmãos, que nasce por acaso. Não, eu mantive fiel. Não, eu tenho que botar uma força, eu tenho que botar um empenho ali. Tem vezes que a carne quer dizer que você não precisa ser tão fiel assim. Tem vezes que a carne quer dizer que você não precisa estar tanto na igreja assim. Mas sabe, irmão, o crente fiel é aquele que olha para a sua carne e diz assim, carne, eu te desconsidero completamente. E eu dou lugar para o meu espírito. Eu dou lugar para aquilo que eu devo dar lugar, que é ao Senhor. Aleluia, é a fidelidade que o meu espírito quer manifestar ao Senhor. Eu digo, fidelidade é você que eu vou abraçar. E por essa causa, irmãos, nós vamos ser abraçados pela bênção de Deus. Nós vamos ser abraçados pelo favor do Senhor em todo o tempo. Aleluia, por ser fiel, por manifestar fidelidade a Ele. Aleluia, aleluia, então se mantenha fiel. Se Deus tem te chamado, se Deus tem te conclamado ao ministério, se Deus tem te convidado a alguma coisa, irmão, se mantenha fiel. Se mantenha em fidelidade. Pode ser que as pessoas não te enxerguem. Pode ser que as pessoas não te digam muito obrigado. Mas sabe, irmão, nós estamos aqui por causa do Senhor e não por causa das pessoas. Nós servimos ao Senhor e não às pessoas. Sabe, eu já vi pessoas, até mesmo saindo do ministério da igreja e dizendo, ninguém me dava cartaz, ninguém me agradecia, ninguém me dava tapinha nas costas pelo que eu fazia, me desanimei. Mas sabe, irmãos, se você tem servido ao Senhor com essa expectativa de ser honrado pelas pessoas, eu quero te dizer que você tem servido ao Senhor com o coração completamente errado. Nós servimos ao Senhor não pelos outros. Ainda que seja bonito, não é? Uma liderança que chega para o liderado e diga muito obrigado, abraça aquela pessoa e diga muito obrigado. Sabe, esse não deve ser o nosso galardão. Esse não deve ser o nosso coração por servir ao Senhor. Pode ser que ninguém te diga obrigado. Amém? Vocês que estão aqui junto comigo, pode ser que ninguém agradeça a vocês. Amém? Pode ser que ninguém faça um aniversário surpresa para vocês. As pessoas valorizam isso, né? Pode ser que ninguém faça um aniversário surpresa para vocês. Mas o Senhor está olhando o seu trabalho. E o olhar do Senhor é muito mais importante. Vocês aqui, o olhar do Senhor é muito mais importante. E Ele está nos vendo. Os olhos dele estão como fogo aqui nessa terra, buscando aquele que está sendo fiel, aquele que está se mantendo em fidelidade. Deus está te olhando aí. Deus está te olhando aí. Você que está se coçando para estar na igreja de novo, Deus está te olhando aí. Deus está te olhando. Deus está vendo a sua disposição de coração. Eu queria tanto estar ali com os irmãos de novo. Deus está te olhando. Mas você que está dando graças a Deus, porque não precisa vir para o culto, conserta o teu coração, porque Deus também está te olhando. Você precisa ter o seu coração disposto para servir a Deus, meu irmão. Amém?
Você precisa ter o seu coração disposto para servir a Deus. E assim como Jesus, voltando para Filipenses no capítulo 2, não é algo que a pessoa nasce com essa predisposição. Não, Jesus, a Bíblia fala que Jesus tomou a posição de servo. Tomou a posição de servo. Então tome também a sua posição de servo. Se o rei do nosso reino foi alguém que serviu, irmão, quanto mais nós devemos servir também aqui com a semelhança dele. Servindo aos santos. Como é que eu sirvo ao Senhor? Servindo aos santos. Servindo ao seu povo. Sendo útil na obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre comigo tua Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Glória a Deus. Mateus capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 25. A Bíblia diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse versículo aqui é aquele que eu queria ler lá no começo. Eu quero repetir com vocês esses versículos 26 e 27, que falam assim, ó. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Amém? É interessante esse texto. E a compreensão que eu tive e vou trazer para você nesse dia. Muitas vezes eu li esse texto, e talvez como você, eu pensei assim, que Jesus estava dando aí nesses versículos, a receita para aquele que quisesse ser grande. Não é? Parece aí que Jesus está dizendo, olha, você está a fim de ser grande? Você está a fim de crescer? Então seja o servo. Você está a fim de ser o primeiro? Então seja, pois, aquele que serve. E a gente pode pensar assim, então, já sei, Jesus, você me deu uma boa dica. Eu vou aqui na igreja fingir que eu sou um servo. Fingir que eu sou o último. Mas no meu coração, a minha disposição vai ser essa. Eu estou só esperando o dia que eu vou ser grande. Eu estou só esperando o dia que eu vou tomar o lugar do pastor Rubênio. Eu estou só esperando, eu estou sendo servo aqui, vocês estão vendo. Eu estou sendo o último, mas eu estou só esperando o dia que eu vou ser exaltado, aleluia. Mas sabe, Jesus não estava falando sobre isso. Jesus não estava dando a receita para aquele que quer se engrandecer. Aleluia, aleluia, como isso é importante. Jesus não estava dando uma receita para aquele que quer ser grandão, que quer ser o primeirão, que quer ser o bichão. Não, não era isso. Até porque se nós olharmos o retrospecto da vida de Jesus, não foi isso que ele demonstrou com as suas atitudes. Mas Jesus estava dando aí nessa hora, nesses versículos, irmãos, um remédio. Fala comigo, remédio. Fala comigo, remédio. Remédio. Ele não estava dizendo, aquele que quer ser grande, aquele que está a fim de crescer, seja servo por um tempo, até que o seu dia chegue. Não, não era isso. Jesus estava falando como que assim, ó, olha, você está querendo ser grande? Você está querendo ser o primeiro? Aí ele fala assim, seja pois servo. Ou seja, você está querendo ser grande? É isso que está no seu coração? Você está querendo ser o primeiro? Você está querendo ser o bichão? Aí ele fala na continuação do texto, é sinal de que está tudo errado. Como se ele estivesse dizendo assim, é sinal de que está tudo errado, o seu coração está errado. O seu coração está doente, o seu coração está contaminado pelo mundo. O que é que você deve fazer? Não é se humilhar para um dia ser engrandecido, como o primeiro e como o bichão, não. Se você está com esse desejo no seu coração oculto, se você está com esse desejo no seu coração velado, que você quer ser maior do que todos, você deve, pelo contrário, você deve se colocar no lugar de servo. Você deve servir. Você deve se humilhar.
Você deve se rebaixar, não é ficar nessa disposição de que um dia eu vou ser o bichão, um dia eu estou aqui sendo humilhado, eu estou aqui servindo a água, eu estou aqui apenas sendo um auxiliar, mas daqui um dia eu vou ser o grandão, vocês vão ver. Não, isso está errado, isso é pecado. Isso é distorcido de acordo com o coração de Jesus. Pelo contrário, irmãos, se tem esse desejo no coração de ser grandão, não, eu abro mão desse desejo. Eu cancelo esse desejo. Ainda que eu saiba que um dia Deus possa e vá me exaltar, a minha disposição de coração deve ser, não, eu vou ser um servo. Eu vou imitar Jesus e vou tomar a posição de servo e não de ser grande. Essa deve ser a minha motivação. Essa deve ser a minha alegria. Esse deve ser o meu coração. Porque, irmãos, nós servimos ao Senhor, não é naquilo que nós simplesmente fazemos como a execução das nossas mãos. Amém? Deus não olha apenas para aquilo que a minha mão faz, a minha voz faz. Não olha apenas para aquilo que minha boca fala para o pastor. Não, Deus olha o meu coração, meu querido. Deus olha o seu coração. Deus sonda o seu coração, Deus sabe o que se passa aí, então é aí que você deve se consertar. Porque, irmão, Deus não vai levantar alguém que tem o seu coração contaminado. Olha aqui, eu quero que você abra comigo sua Bíblia. Em 2 Crônicas, no capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25. Versículos 1 e 2, a Bíblia fala assim, ó. 2 Crônicas 25, 1 e 2, a Bíblia fala: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com interesse de coração. Amém. Aleluia. Isso fala, irmãos, a respeito do nosso serviço, ser visto pelo Senhor, não apenas naquilo que nós executamos, não apenas na nossa fidelidade aparente. Amém. Deus não está apenas interessado que nós pareçamos como alguém que está sendo fiel. Eu já dei um exemplo, e eu quero dar de novo nesse dia. Eu lembro que há muito tempo atrás, na verdade, quando nós passamos para o segundo prédio, aliás, o prédio anterior a esse, nós tínhamos outro pastor, e nós éramos bem poucos aqui na igreja. E quando a gente passou ali para aquele prédio, a gente usou a gente fez o templo no que era o quintal da casa. E quando nós chegamos ali naquele prédio novo, irmãos, aquele quintal era cheio de árvores, cheio de muito mato, e nós nos juntamos como igreja para estar ali fazendo aquela obra, né? Aquele começo de obra ali. E eu lembro, irmãos, que o nosso antigo pastor, ele tinha uma moto que era muito zoadenta. Aquela moto que faz zoada e você sabe de longe que ele está chegando. E eu lembro de quando nós estávamos ali, tinha um irmão que ele era bem fortão. Ele era alguém, né, que a gente esperava que trabalhasse muito, porque ele era forte. Mas sabe o que acontecia? Quando o pastor saía da igreja, irmãos, o irmão sentava. O pastor saiu na porta, ele sentava. E ficava ali sentado na cara dura e a gente fazendo as coisas. Mas sabe, quando a moto do pastor apontava lá longe, a gente podia escutar de longe. A moto fazia... O irmão corria, pegava a enxada e começava a trabalhar com muita força. Com que expectativa? De enganar o pastor. Não, o pastor chegava, ele estava trabalhando. Mas só a gente sabia que quando o pastor saía, ele sentava e ficava lá curtindo à vista da gente trabalhando. Sabe, muitas vezes a gente está agindo mais ou menos como esse irmão. Pensando que o nosso exterior vai compensar um coração errado. O nosso exterior, não, eu estou sempre seguindo as escalas tão fielmente, mas sabe, assim como esse rei de 2 Crônicas, irmãos, Deus está olhando, além do nosso serviço, Deus está olhando o nosso coração. Deus está olhando a atitude do nosso coração. Então, nesse dia, além de nos convidar para o serviço do Senhor, eu creio que Deus está avivando no seu coração o desejo por servir ao Senhor aqui na igreja. Amém. Voltando para o que eu disse no começo, irmãos, é claro que existem vagas aqui. É claro que existe oportunidade para você servir ao Senhor aqui.
Mas não é simplesmente por preencher essas vagas que você deve se manifestar ao seu pastor e aqui à igreja. Não, é muito mais do que isso. É por um entendimento de que, estando em movimento, você vai ter, irmãos, no seu coração avivado pelo Senhor. Amém. Eu posso dizer para você, irmãos, que esse coração para servir, esse coração disposto para servir ao Senhor e aos irmãos, Ele vai colocar você em um ciclo. Amém. Ciclo. Amém. Existem ciclos nos quais nós nos colocamos. O pastor uma vez ministrou aqui para nós, e ele disse que quando nós somos fiéis nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, somos fiéis com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para doar, para entregar como oferta a alguém. Quando nós manifestamos essa fidelidade, o pastor falou que nós nos colocamos em um ciclo ininterrupto de prosperidade. Você lembra disso? Eu lembro muito bem. E eu posso falar aqui de outro ciclo no qual você pode se inserir nesse dia. É o ciclo do coração para servir. Olha o que é que vai acontecer. Quando você tem o seu coração para servir, você inevitavelmente vai se colocar em uma posição onde você vai ser um crente fervoroso. E por ser um crente fervoroso, você vai ter ainda mais disposição para servir. E por servir ao Senhor, você vai ser mais fervoroso. E mais vontade de servir ao Senhor você vai ter. Ou seja, você vai estar num ciclo de contínuo crescimento, irmão. Eu não sei você, mas já passei alguns dias sem poder servir ao Senhor. E sabe, irmãos, é tão claro que a nossa fé ela vai sendo como que minada. Por não estar junto com os irmãos, por não estar servindo ao Senhor junto com os irmãos, a gente vai sendo enfraquecido. E talvez tenha sido esse seu problema até hoje. Você não sabe por que é tão fraco, você não sabe por que cai tanto nos mesmos erros, você não sabe por que não consegue se levantar, você não sabe por que não sai desse ciclo de tristeza. É porque você não serve ao Senhor servindo aos irmãos. Eu posso te garantir isso. Coloque-se numa posição de servir ao Senhor. Ah, mas eu não tenho muita vontade. Negue a sua própria vontade. Negue a sua própria falta de vontade. E vem para cá assumir o teu lugar. Assumir a tua posição. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você é alguém insubstituível. Mas, irmãos, você tem um lugar. Você tem um lugar. E que você deve assumir esse lugar que é devido a você. Você deve assumir esse lugar. Quantas pessoas deveriam ter sido abençoadas por aquilo que você faz? Quantas pessoas deveriam ser levantadas por aquelas palavras que só saem da sua boca? Quantas pessoas seriam abençoadas pelos dons que fluem através de você? Mas você tem se negado, você tem enterrado esses dons. Sabe, esse é um dia de você se levantar. Ah, mas a igreja está fechada, mas a partir de hoje, já coloque no seu coração, não, assim quando a igreja abrir, não, talvez hoje mesmo você já pode falar com o pastor através do WhatsApp, pastor, eu preciso voltar a servir, eu preciso começar a servir. Eu tenho sido esse crente que o pastor aí falou, que tem sido fraco, sabe? Você pode sair desse lugar de fraqueza, tomando uma atitude poderosa de servir ao Senhor. Aleluia, eu sei, irmãos, eu declaro isso sobre você, que quando você tomar uma posição de se levantar para ajudar, aleluia, uma posição de se levantar para abençoar, você vai ser abençoado. Eu falei que quando você serve, você entra num ciclo de fervor e de mais vontade de servir ao Senhor, mas o ciclo contrário também é verdade. Quando você é alguém frio, você tem cada vez mais uma impressão de que as pessoas lhe devem alguma coisa. Não, eles devem me servir, eles devem ir na minha casa me procurar, o pastor deve me ligar, eu quero que eles venham, eles precisam vir atrás de mim, eles precisam me buscar na igreja, para a igreja, eles precisam me trazer de volta, eu estou fraco, eu preciso deles, eu preciso. Ou seja, só sanguessuga, só quer para si, por quê? Porque o coração está frio. Porque não serve ao Senhor, porque não serve aos irmãos, porque não tem deixado fluir de si os dons que Deus tem dado, porque até mesmo nem descobriu para o que nasceu, porque não deixou o Senhor chamar no seu coração, não deixou brilhar no coração o chamado que Deus já colocou em você. Mas sabe, pela fé, irmão, pela fé, se levante para fazer alguma coisa. Eu não sei, você talvez possa pensar, mas eu não sei para o que eu tenho habilidade. Se coloca disponível, o pastor vai descobrir isso com você.
O pastor vai te colocar em um lugar de serviço. Você é útil. Tem uma música muito antiga que eu conheço que fala que não há inúteis na casa do Pai. Aleluia. Não há inúteis. Não há alguém que não possa dar alguma coisa. Não há alguém que não possa se levantar para falar. Aleluia, aleluia. Você pode comentar aí no chat, aleluia. Você pode dizer aqui comigo, aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero terminar nessa noite com você, lendo um texto aqui, falando ainda sobre o servo Jesus Cristo. João no capítulo 2. Olha que interessante, irmãos, esse texto. João no capítulo 2, a partir do versículo 1. João 2:1, a Bíblia fala assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas é que você, aleluia, você está querendo colher, você está querendo avançar, você está querendo coisas maiores e melhores. Seja alguém que planta, e não apenas alguém que espera a colheita. Amém. Aleluia, eu creio que Deus falou com você nesse dia. Eu creio, irmãos, mesmo de coração, que nós seremos avivados no serviço ao Senhor. Até mesmo, voltando para o assunto que o pastor pregou no domingo passado, nós vamos ser, como a Bíblia fala, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Falando de maneira contrária, nós vamos servir ao Senhor de maneira fervorosa. Aleluia, aleluia. Porque assim como o pastor João Roberto fala, irmãos, existe uma temperatura correta para que nós possamos servir ao Senhor. E essa temperatura é quente, quente, servindo ao Senhor. Sempre cheio de disposição. Se você tem caído em uma vala, irmão, de estar desanimado no serviço ao Senhor, sabe, se levante nesse dia, assuma a sua posição, assuma o seu lugar. Não fique nesse lugar aí de refém do diabo, dizendo para você que você não é mais lembrado, dizendo para você que você não é mais valorizado. Saia desse lugar, saia desse buraco, se levante. Em nome de Jesus, você é amado não somente pela igreja, mas principalmente pelo Senhor. Ele conta com você, Ele te deu habilidades, então se levanta. Se levanta no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que temos aqui juntos, Pai, de mergulhar nesse assunto, sobre termos um coração para servir. Nós, Senhor, te agradecemos, Pai, porque, Senhor, teremos, Pai, em nome de Jesus, um verdadeiro avivamento, Senhor, a respeito do serviço ao Senhor na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, por aquele que está desanimado nessa hora, por aquele, Pai, que um dia te serviu com tanto fervor e amor, mas que esqueceu tudo isso e está vivendo uma vida fria e tão sem graça diante de Ti, Pai. Eu oro para que ele se levante nessa hora na força do Senhor, Pai, na força que o Senhor concede. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo a igreja nessa hora, o povo que está reunido nessa hora, vendo essa pregação, esse culto, participando mesmo com o coração. Eu abençoo, Pai, e declaro que nós seremos esse povo que tem um coração para servir a Ti, Pai. Em nome de Jesus, não somente um povo que espera ser servido e ser abastecido, não, mas um povo que tem disposição para dar, para ofertar na vida das pessoas com a sua própria vida. No nome de Jesus eu abençoo, Pai. Eu oro também nessa hora pelo Vitor, Senhor, e pelo João.
O João está com Covid, Senhor. Eu creio no nome de Jesus, Pai, que essa doença não é maior do que o nome de Jesus, assim como eu falei. O nome de Jesus é maior do que o Covid, é maior do que o câncer, é maior do que qualquer dor, Senhor. E nós liberamos uma palavra, pelo nome de Jesus, uma palavra de cura, em nome de Jesus. Declaramos um pronto restabelecimento. João, nós declaramos que o seu corpo vai reagir muito bem e vai sair vitorioso dessa batalha. No nome de Jesus, nós oramos essa hora pelo Vitor. Nós declaramos, na autoridade do nome de Jesus, libertação sobre aquela vida. Declaramos que as cadeias do diabo não vão continuar prendendo aquele homem, aquela pessoa, no nome de Jesus. Nós liberamos vida de Deus, no nome de Jesus. E assim, Pai, nós te agradecemos por essa reunião. Nós te agradecemos, Pai, por rapidamente, Pai, nós voltando a estar aqui, Senhor, voltando a estar aqui todos juntos, reunidos, Senhor, porque nós sabemos que essa é a tua perfeita vontade para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, a semana de cada um dos meus irmãos. Eu declaro que será uma semana de paz, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que será uma semana de boas notícias, Pai, chegando para nós. Aleluia, eu creio, Senhor, em tudo isso. E te agradeço, Pai, por essa noite em nome de Jesus. Assim eu abençoo você, meu irmão. Eu declaro que você irá ser alguém que se levantará para viver essa palavra sendo verdade no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus tudo isso sobre você. Declaro que essa noite será uma noite de paz para você. Você é guardado pelo Senhor, você é abençoado. Amém? Glória a Deus, muito obrigado. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.